Ok, estamos no ar, estamos ao vivo e vamos começar. Bom dia a todos, bom dia, Bom dia. Adelise, Bom bom dia, dia. Pascoal, bom dia, Maria. Muito obrigada pela presença de todo mundo que está aqui, que a gente também não está vendo. Vou fazer aqui uma breve, amorosa e sincera apresentação aqui dos nossos convidados. Fiz, evidentemente, uma cola com a minha super tecnologia de caderno e caneta, que é a tecnologia, né, que eu carrego ainda. Estamos hoje aqui, meus amores, com a professora Denise Matar. A Denise é curadora de artes plásticas, foi diretora das seguintes instituições, prestem atenção: Museu da Casa Brasileira, São Paulo, Museu de Arte Moderna de São Paulo, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Como curadora independente, ela realizou várias exposições, vou citar apenas algumas, de Cavalcante, Flávio de Carvalho, Ismael Neri, Anita Malfatti, Emanuel Nassar, Mari Vieira. Também realizou mostras temáticas como Traço, Humor e Companhia, Olhar Modernista de JK, O Preço da Sedução, e está hoje aqui com a gente para trocar umas ideias, né, sobre modernismo, Semana de 22, quebra, ruptura de tradição, enfim. Botaremos fogo nesse lugar aqui hoje. Pascoal da Conceição, toda vez que a atriz vê ator, fica um pouquinho emocionadinha, ainda mais na pandemia, que a gente, porque o Pascoal é uma pessoa que eu sempre cruzo. A gente sempre se vê, né, em teatro, estreia, né? Estamos aqui agora. Pascoal, ator, dublador, produtor teatral, diretor brasileiro, nosso querido doutor Abobrinha do Castelo rá e também um papel muito importante, né, que ele até destacou aqui, o de Mário de Andrade na minissérie Com Só Coração, e esse papel ele foi revivido depois de uma participação especial na minissérie JK. Quero eu, Fernanda, fazer um registro afetivo da participação do Pascoal na peça As Três Velhas, de Alejandro Jodorowsky, porque, enfim, eu assisti essa peça algumas vezes, de tanto que eu gostava dessa peça. E, finalmente, Maria Bonomi, Maria Ana Olga Luísa Bonomi, presidente do Conselho da SP Escola de Teatro, gravadora, escultora, pintora, muralista, curadora, figurinista, cenógrafa e professora. Tá bom? O que mais? Não. Maria, muito obrigada pela presença, valeu demais. Vamos então começar aqui a nossa conversa, nosso bate-papo. Vou fazer uma pergunta, na verdade, para dar início às nossas interlocuções aqui, que é uma reflexão para os três, assim, para a gente imaginar o seguinte: quando a gente fala de 1922, como a nossa mesa vai tratar de, enfim, de rupturas de tradições e tudo mais, a minha pergunta é: o que foi rompido em 1922, artisticamente falando, e a gente pode até ir para o social também, mas artisticamente falando, o que foi rompido em 1922 e o que precisa ser rompido em 2022, né? Quando a gente comemora aí os 100 anos deste rolê enlouquecedor da semana de 22. Então, a pergunta que eu jogo é essa: o que foi rompido em 22 e o que precisa ser rompido nesse novo 22? Tá, quem que começa? Posso começar eu? Você, Denise. Olha, gente, é assim, na verdade, a grande proposta do modernismo era romper com a arte acadêmica, porque a gente tem um predomínio da arte acadêmica durante muitos anos, que cria uma série de regras, assim, algumas totalmente absurdas, embora eu vou dizer para vocês, eu adoro a arte acadêmica, tem obras, tem artistas acadêmicos espetaculares, entendeu? Absolutamente maravilhosos. Mas o fato é que a gente tem um predomínio da academia tão grande que se torna a única forma de arte possível. E aí os artistas se revoltam contra isso. Por exemplo, a academia achava que você jamais deveria pintar uma natureza
ao ar livre. Você devia desenhar e depois ir pintar no ateliê. E os artistas, então, querem pintar direto na natureza, olhando as coisas e tal. Então, na verdade, a proposta do modernismo, a gente precisa explicar que aqui no Brasil a gente criou esse rótulo genérico de modernismo, porque que abarcava um monte de coisas que estavam acontecendo, que aconteceram, né? O impressionismo, que propunha ver muito mais a luz, o expressionismo, que pretendia falar um pouco mais sobre as sensações interiores, né? O cubismo, que decupava as formas. Então, a gente tem um modernismo que chega numa avalanche aqui no Brasil e que chega tudo meio junto e misturado, típico do Brasil, né? Então, foi contra isso que os artistas se rebelaram, contra, por exemplo, ter que usar cores rebaixadas, o quanto que a gente tinha uma natureza no Brasil, que é uma natureza alegre, uma natureza vibrante, cheia de sol, né? Agora, o que a gente tem que mudar hoje? Você sabe que eu vou falar uma coisa que vocês vão estranhar, mas eu acho que a gente está precisando fazer o caminho inverso. Eu acho que a gente foi tanto para a contestação, para a agressão, para o político, para a defesa, não sei o quê, que eu acho que está na hora da gente voltar para a beleza. Essa é a minha opinião. Maria. Denise, esse pessoal que se insurgiu era um pingo de gente, porque dentro de uma cidade também que era mínima, São Paulo tinha pouco mais, um pouco menos de 600 mil habitantes em 22. Hoje nós temos 120 vezes mais. E era uma coisa de um grupo que sentia muito as informações da Europa, porque eles iam, viajavam. E lá na Europa estava acontecendo coisas fantásticas. Você vê que o Jorge Braque, com o cubismo, faz obras importantes já em 1912. Então, veja o atraso que a gente está. O Picasso, também toda essa gente estava existindo. No entanto, os brasileiros que iam para a Europa, para os salões, ou então que iam para os prêmios, eles ficavam no romantismo, no parnasianismo, eles se abrigavam no problema da figura. Então, ainda o Brasil se insurgiu contra a figura, que já na Europa não estava caminhando muito bem, e aqui ainda estavam batalhando. Por exemplo, a Anita Malfatti faz a exposição, eu não sei até que ano que ela faz a exposição, já com 1917, já com efeitos do expressionismo, mas ainda com a figura. E na Europa isso já estava sendo detonado por causa da guerra, porque em 22 a Alemanha e a Rússia se aproximavam, teve as pandemias lá também, era a Segunda Guerra. Quer dizer, o momento social e político criou um trampolim para uma porção de questionamentos. E um grupo pequeno, digamos, pequenos proporcionalmente, porque você vê que a cidade era composta muito de estrangeiros também, mas também de gente muito empenhada, muito simples, muito jeca, que não estava interessada com a cultura. Então, foi uma coisa mínima que se fez, mas que já era uma borbulha perante essa obrigação dos valores europeus, que era a única coisa que vinha para cá, com comida, com tudo que chegava aqui, hábitos, roupa, tudo era europeu, era fortemente europeu e fortemente conservador. Basta te dizer que quando Tarsila está lá em 1922, porque ela não participa do Salão de Arte Moderna, ela não participa do manifesto no municipal, nada disso, ela estava ainda em França, ela estava na academia ou se apresentando no Salão dos Artistas Franceses, altamente figurativo ainda. Ela estava tentando se abrigar no bom comportamento, como brasileira
que foi para lá estudar, estava trabalhando com o André Lorte, se não me engano, na Academia Julian. Então, ela estava ainda, como era o Brasil, que os modernistas queriam combater. Veja que coisa estranha, tem essa questão chocante. Ela estava lá, os que iam para lá se abrigavam em cursos acadêmicos, e, ao mesmo tempo, a academia já estava sendo detonada na Europa fortemente. Aqui cabe uma pergunta para a Denise, que absurdo, né, Denise? Que miopia, né? E daí, o caso da Tarsila é muito engraçado, porque, na verdade, ela estava em Paris, a Maria está falando, a Tarsila não participou da Semana de 22, né? A Tarsila estava em Paris, no meio daquele burburinho, estudando na Academia Julian, e ela vem descobrir o modernismo no Brasil, aqui com o grupo da Anitta e tal. Então, é muito engraçado, né? É muito engraçado. Aí depois ela volta, aí ela vai estudar com o Léger, com o Lotz, mas aí é outro momento. Mas eu estou querendo colocar para mostrar como o ambiente era construído em cima da tradição. Quando Totalmente. saía alguém daqui, né, Denise, ia para a Europa para se proteger e aparecer dentro das coisas tradicionais. Esse é o movimento de 22. Quer dizer, eles estavam aqui sufocados pelo que era obrigatório fazer, pelo conhecimento europeu e pelo atraso, pela tranquilidade europeia das academias. Então, esse grupo se insurgiu contra o conhecimento e os bons hábitos da sociedade brasileira, que era, como eu repito, jeca, eram grandes senhores fazendeiros que mandavam seus filhos lá para estudar e que, de certa maneira, defendiam o status quo. Então, eles estavam saindo digamos, da época da escravatura e chegando todos esses estrangeiros. Então, havia um burburinho de conhecimento, mas que estava sendo recusado. Porque, para mim, a história do Brasil começa em Raimundo Nonato, lá nas cavernas da pré-histórica, aquelas pinturas. E ninguém estava olhando isso. Quer dizer, esse grupo começa a olhar o Brasil, um Brasil que se insurge, que protesta contra os bons hábitos que tinham sido importados. Basicamente, era isso, né? E eram pessoas muito preparadas, né? Sim. Você vê, o Mário de Andrade, depois de ter uma história do Mário de Andrade que eu vou contar aí, que o Pascoal deve lembrar. Não, mas conta já, tá ótimo. Conta. Conta já? Não, Maria, você não falou qual é o desafio do futuro dos artistas. Do futuro, é verdade. Verdade. É verdade. Denise, malandra. Duas coisas. A fofoca, que a fofoca interessa para dar um apetite, né? Sempre é um aperitivo. E também a fofoca é o seguinte: pouquíssimos anos atrás, ensinamos no SESC, né, sob a direção de Sérgio Ferrara, com o texto do Maria Adelaide Amaral. Que ano que era, Pascoal? Que ano que era? Acho que 2012, 2010. 2012, por aí. Bom, quando o Pascoal aparecia e fazia o discurso base do manifesto do Mário de Andrade, porque ele estava sendo o ator que apresentava Mário de Andrade. Aliás, uma atuação fantástica. O público, agora, no SESC, levantava e batia palmas. Era uma coisa que ficamos horrorizados. Quer dizer, puxa vida, como o Mário de Andrade é necessário, porque o pessoal ficava louco, e era com discurso, era com ator, evidentemente. Não, a minha fofoca não é dizer, qualquer um que lesse teria o aplauso. Não, a maneira como ele dizia, inflamado, reproduzindo aquele momento de 22, eu ficava arrepiada, porque era automático. Ele entrava como Mário de Andrade, fazia o manifesto, a plateia levantava e... Quer dizer, provavelmente ele fazia melhor do que o Mário, porque o Mário era tímido e ficava tremendo quando falava. Pode ser. Mas é uma coisa assim que você vê. Aqueles argumentos hoje se encaixariam muito bem. Nós estamos precisando de uma semana de 22.
muito, porque estamos continuando a olhar a Europa, os Estados Unidos, de uma maneira vergonhosa. É uma coisa que o Brasil está sufocado com padrões que não são seus, Ele importa o valor, a importância. Ah, fulano, maravilhoso, só que ele foi vendido no leilão em Washington, porque estamos olhando o que Washington pensa, o que o outro pensa. Está certo que a comunicação hoje é muito mais rápida. Fiz a minha fofoca. Que maravilha, que maravilha. Nossa, puxa, eu ouvi vocês duas maravilhosas, que delícia, porque eu vou falar, eu sou ator, né? Claro. Eu só penso no meu personagem, fazer a peça, fazer o personagem. Não tenho assim uma ideia profunda, um conhecimento do que sejam as artes plásticas. E, aliás, e não só isso, mas outras coisas mais. Meu conhecimento, às vezes, é um mergulho e o que sai de lá intuitivamente vem para trás. Duas coisas me chamaram a atenção na fala da Maria e na fala da Denise também. Primeira coisa, a reverificação e a renovação na inteligência nacional, o modo de ver, o modo de pensar, o modo de verificar. Eu falo isso porque na conferência de Mário de Andrade, o personagem, em 1942, ele faz uma conferência falando do que foi aquele troço ali. Ele revê o movimento, ele faz uma revisão do que aconteceu. Falando de tudo isso, né? Falando de toda aquela viração, falando inclusive disso que a Denise falou agora há pouco, o fato de que ele estava na escadaria do municipal, em volta dele uns bolsomínios ou coisas semelhantes estavam lá, viado, filha da puta, vai tomar no cu, estavam xingando ele, enquanto ele fazendo uma conferência sobre artes plásticas, como ele fala mesmo do poema dele, que é um paisagem número 1, falando disso. Então, falando isso para responder a pergunta, o que foi aquela ruptura lá e o que é essa ruptura aqui. Quando eu entro na incorporação da personagem, eu entro exatamente na incorporação da viração desse momento, porque, vejam só, como falou a Maria, uma sociedade escravagista, ela pensa como uma sociedade escravagista, justifica os seus pensamentos religiosos, econômicos, sociais, né? Ela é machista, ela é homofóbica, ela é cruel, ela é capitalista. Né? Então, esse tipo de pensamento é um pensamento que o outro pensamento que é libertário, que é diferente desse, se confronta. Né? E nesse início de século, um pensamento progressista se confronta com um pensamento regressista, vamos dizer assim. E é desse confronto que nasce, que é a natureza de tudo que se fala, de tudo que se conversa, de tudo que se manifesta. Eu vou voltar lá para a Denise só para encerrar uma coisa, que eu acho que as artes plásticas, elas têm uma coisa assim que elas conseguem traduzir coisas, às vezes, que a gente... angústias, revoltas, coisas mais profundas. O Mário de Andrade fala assim que quando ele morava ali no Lago do Paissandu, tal, e era assim, aquela coisa, ele já tinha 23, 24 anos, né? E aí começou aquela fofoca na família, né? Esse cara aí, que ele... Qual que é o apito? Que apito que ele toca? Professor de música, como é que é? Um artista, faz poesia. Que apito que ele toca? Família, porque antigamente a família morava toda junta. Tio, tia, primo, prima. Esse universo, essa família, né? E aí isso enchia muito saco dele, porque às vezes deixava eles brigar, mas ficava até em ódio dessa coisa, porque tem esse negócio de interferir na vida, de querer saber com quem que você anda, o que você come, o que você não come, o que você dá. Sabe? E aí ele disse que estava assim, naquela angústia, sem grana, porque também estava se dedicando a ser piano e tal. Aí sem grana, sem nada, aí depois não tinha nem para pagar a condução, não tinha grana nenhuma. E tinha gasto um dinheiro, inclusive, para editar um livrinho de poema chamado Paulicéia Desvairada. Fez 800 exemplares e gastou o que ele tinha. Editou o livro, aquela coisa terrível e tal. Tudo bem, ok. E aí o pessoal enchendo o saco. Aí, numa sexta-feira da paixão... Antes disso, é o seguinte. Aí ele estava meio assim nessa coisa toda e o Brecheret tinha feito uma cabeça de Cristo. Eu tenho uma imagem no meu PowerPoint, tem uma imagem dessa cabeça de Cristo.
E ele fala que foi essa cabeça de Cristo do Brecheret que foi o estopim de tudo que aconteceu nele, porque ele pegou... Na hora que ele viu um Cristo feminino e de dreadlock, ele falou, esse é o meu, é o Cristo sensual, é o Cristo com sexualidade. E numa sexta-feira da paixão, ele resolveu fazer um presente para a família, mas com a maior das boas intenções, né? Presentear a família com aquela cabeça de Cristo do Brecheret. A cabeça estava no gesso, né? Bem branquinha, foi para o bronze, né? Ficou mais preta, assim, né? E ficou até mais bonita, porque mais preta, mais dreadlock. Aí ele pegou aquilo e levou, né? Na sexta-feira da paixão, abriu lá na casa, e foi um escândalo. E a tia dele, foi um escândalo, assim, porque a tia dele, a família achou que ele estava sacaneando. Sabe aquelas coisas que você faz de um jeito, a família acha de outro jeito? Achou que ele estava sacaneando, achou que era sacanagem. Que ele estava querendo foder merda no ventilador. Tá? E aí a tia dele entregou para a mãe dele quem ele era. Falou, olha, teu filho, Maria Luísa... Entregou a família toda, né? Aquela coisa que todo mundo sabe, mas entrega. E nisso ele ficou muito, muito comovido. Diz que começou a aparecer uma coisa dentro dele, assim, uma gororoba emotiva, que ele foi sendo levado por ela, por conta dessa impressão com as artes plásticas, levado por ela até pelos ouvidos, começou a ouvir, ele não estava ouvindo a rua, começou a ouvir os tacos, não estava ouvindo nada, não estava vendo as luzes da cidade, não estava vendo nada, tudo abriu, deu um estalo, e ele descreveu assim, o Pauliceia Desvairado, como se fosse um título de um filme, assim, Pauliceia Desvairado, estreando Pauliceia Desvairado. E aí que ele fez esse livro de poemas. Tudo isso para falar o seguinte, quer dizer, a gente tem as artes plásticas, que eu acho muito difícil às vezes de penetrar, elas ao mesmo tempo mexem com todos os sentidos da gente como atuação, entendeu? E nesse momento eu acho que eu vejo menos assim, que eu tenho frequentado menos, é coisa com as artes plásticas, porque o Mário de Andrade também fala muito disso, porque tem uma apropriação às vezes da expressão por algumas classes, porque, por exemplo, agora estão tentando traduzir o que foi o movimento modernista, né? Não é nada, o movimento modernista é esse movimento que a gente está hoje, que tem que rever como é que fala, todos, todas, todes, não pode falar determinadas coisas, isso que é o movimento modernista. E o movimento modernista é aquele movimento que a gente tem que fazer para fora Bolsonaro, isso que é o movimento modernista. E a gente está dentro dele, e dentro desse movimento modernista, o que tem que fazer hoje? Hoje, a gente tem que interpretar diferente, como a gente interpretou. Claro, a gente interpretou daquele jeito, tal, aquelas coisas. Hoje a gente tem que inventar um jeito de interpretar, e esse jeito já não dá mais. É isso. Bom, fala, senão eu vou ficar falando muito tempo. Eu gostaria de pedir para a Denise compartilhar lá o material que ela preparou para a gente. Com o Gustavo, né? O Gustavo que vai compartilhar. Gustavo, a gente pode, então, agora ver o PowerPoint que a Denise preparou, e aí a gente continua. Ó, eu vou passar rapidinho, gente, só para a gente ter um ponto de partida para a gente desenvolver nossa conversa, tá? Na verdade, o que aconteceu? Eu me apaixonei pelo Mário de Andrade, principalmente pelas cartas dele, né? Pode já passar o próximo, né? Aí eu começo um pouco situando, né? Que na verdade, a gente tem um momento no final no início do século XX até os anos 30, a gente tem um momento muito especial, porque a gente tem que pensar tudo o que estava acontecendo, né? Estava surgindo o rádio, o automóvel, o avião, o telégrafo, tudo estava mudando, né? Então precisava-se de uma nova arte. Como eu falei antes, aqui no Brasil se misturou tudo, deu o modernismo, que teve o seu evento mais famoso na Semana de Arte Moderna. Pode passar o seguinte. E aí, o protagonismo do Mário de Andrade, dentro desse período, é incrível, porque ele escreveu poesia, texto, crítica, análise, ele influenciou o artista, apontou talentos, abriu caminhos, e ele mesmo foi poeta, escritor, crítico literário, teórico de arte, musicólogo, folclorista, fotógrafo, era uma figura. Pode seguir o outro. Vou passar rapidinho. Aqui, gente, olha ele em 1917. Ele se achava muito feio e, de fato,
ele não era propriamente uma beleza, o Mário de Andrade, né? E ele tinha uma coisa que o incomodava muito, porque o Mário de Andrade tinha ascendência negra de 2 lados da família, e isso era uma coisa que o incomodou muito a vida inteira, tá? Que ele lutou para absorver isso. Pode seguir o outro. Aí eu falo aqui dos livros que ele escreveu, né? Há uma gota de sangue em cada poema, a Pauliceia Desvairada, que o Pascoal acabou de falar agora, A Escrava que não é Isaura, o Amar, Verbo Intransitivo, que virou filme, o Macunaíma, que também virou filme, né? O Baile das 4 Horas, e a Lira Paulistana, que é o último livro de poemas dele, que é lindo, emocionante. Pode seguir o outro, tá? Aí, só que eu me apaixonei pelas cartas dele, né? Então ele escreveu para Anita, Tarsila de Cavalcante, Portinari, Manuel Bandeira, Drummond. Aí ele dizia que ele sofria de gigantismo epistolar, porque ele escrevia muito, né? E ele diz que e a gente acha que ele escreveu cerca de 20.000 cartas, gente. É carta que não acaba mais, né? Pode seguir. Aí ele nasceu em 1893. Ele queria ser concertista, estudou no Conservatório Dramático Musical, trabalhou como professor de piano e de história da música. Aí, quando ele publicou, em 1917, esse livro, Há uma Gota de Sangue em Cada Poema, o Oswald de Andrade se encanta com o livro, então ele conhece o Oswald de, e aí o caminho dele muda. Pode seguir. Aí aqui a gente tem os 3, né? O de Cavalcante, o Oswald de Andrade e o Menotti Del Picchia nesse momento, né? O Mário de Andrade, mostrei já a foto de vocês veem que eram todo mundo muito jovem, né? Pode seguir. Aqui ele conhece a Anita Malfatti, o Oswald e o Di carregam ele para ver a exposição da Anita Malfatti, a de 1917, que a Maria falou, que ela apresentava, pode seguir, um trabalho bem expressionista, né, com uma estudante russa, e o outro trabalho que vem a seguir, que é O Homem Amarelo, pode passar. Essas 2 obras, gente, o Mário de Andrade depois comprou, e elas estão até hoje no Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Ele comprava as obras, então ele comprava a prestação, ele pagava os... Tem várias cartas dizendo, olha, esse mês eu estou atrapalhado, mas eu vou te pagar no mês que vem. Então, todas as obras ele comprou dos artistas. Pode seguir o outro. Tá? Aqui, olha, a cabeça de Cristo que o Pascoal falou. É um dread mesmo, Pascoal, você tem razão. Parece um dreadlock, eu nunca tinha pensado nisso. Mas essa é a obra que causa, né, esse furor familiar, né? Muito impressionante, né? Uma obra lindíssima do Brecheret, né? E que está pode seguir. Eu conto exatamente essa história, né? Que ele foi o nascedouro, né? Do Pauliceia Desvairada. Enfim, aí eles vão trabalhar todos juntos na Semana de Arte Moderna de 22. O Di e o Mário ficam muito próximos, e aí, quando o Di viaja para Paris, eles trocam muita correspondência. Pode seguir. Você vai gostar, Pascoal, disso aqui. Aqui a foto da semana, a famosa Semana de 22, a foto no Municipal. A gente tem sentado no chão o Oswald, e o Mário está de pé, é o segundo de pé do lado esquerdo, né? Pode seguir o outro. Tá? Aqui o cartaz e o catálogo que foram feitos pelo Di Cavalcante. Os que trabalharam mais na Semana de Arte Moderna para a realização foram realmente o Mário e o Di Cavalcante. Tá? Pode seguir o outro. Aqui, gente, olha que coisa mais linda, a correspondência, as cartas que o Di Cavalcante mandava para o Mário, isso tudo está no IEB. Mas, gente, olha essa frase que ele escreve aqui no finalzinho, bem embaixo, essa coisa bem torta. Ele escreve assim, Mário, felizmente eu não me apresso, não quero nunca realizar obras-primas
como querem o Brecheret, o Villa e mesmo já o Celso Antônio. O que acontece é que eles, sem autocrítica, já estão paus. Paus era uma gíria para chato na época. E eu me sinto de uma mocidade comovente. Não é orgulho, é vaidade. Eles não amam a vida, e eu amo, sobretudo, a vida, esta vida que me vem como os calores sexuais, de baixo para cima. Não é uma maravilha? Então, pode seguir. Então, a correspondência do Di e do Mário era muito engraçado. O Mário se divertia e ele apreciava muito a brasilidade, né, do Mário, né, do Di Cavalcanti. Aí o Di promete fazer um retrato, pode seguir, do Mário, coisa que nunca aconteceu. Aqui tem a cartinha, está vendo? Que ele escreve dizendo que ele vai fazer um retrato, é muito engraçado. E ele faz tudo rimadinho, né? Essa obra também está no IEB, a coleção Mário de Andrade, pode seguir. Tá? Aqui aí ele escreve: Mário, como te disse, quero fazer teu retrato. Não é obra de tolice. Pintarei sem maneirice, cheio de amor e recato. Um homem alto, sentado, os dedos cruzados, há uma lírica. Cuidado na gravata, cuidados meus na expressão do olhar. Então, pode seguir. Aí, aqui, não faltaram retratos para o Mário, aquele pintado pelo Lazar Segal, que é lindo, o outro pode seguir, pintado pelo Cândido Portinari, que viria a se tornar grande amigo dele, pode seguir. Aqui, pintado pelo Enrico Bianco, pode seguir. Tá? Mas os retratos preferidos do Mário aconteceram em 22. Por quê? Porque chegou ao Brasil Tarsila do Amaral. Tarsila chega, ela estava em Paris, como o Bonomi contou, estudando lá toda a série em Paris, e ela vem para o Brasil, chamada pela Anitta, para conhecer os modernistas brasileiros. Aí pode seguir. Aí eles fazem um grupo, que era chamado Grupo dos Cinco. Aí tem Mário de Andrade ao piano, do lado da Tarsila do Amaral, no chão deitados o mais gordinho Oswald, o menorzinho Menotti, e no sofá Anita Malfatti. Pode seguir, eles ficam juntos muito tempo e elas pintam juntas. Então, aqui o retrato do Mário de Andrade, pintado pela Anita, pode seguir o retrato do Mário de Andrade, pintado pela Tarsila. Tá? Pode seguir aqui as flores, as margaridas de Mário, que, na verdade, é uma pintura. O Mário se apaixona perdidamente pela Tarsila. Né? Então, ele compra, ele um dia está andando no Largo do Arocho e ele compra todas as flores da banca de flores e manda entregar no ateliê da Tarsila. Então, elas fazem juntas, pintam as margaridas de Mário. Né? Esse é o trabalho da Anita, a seguir, pode seguir, o trabalho da Tarsila. Como vocês veem, nesse período, a Tarsila, a Anita ainda era uma pintura muito melhor do que a Tarsila. Né? Pode seguir. Aí, no final de 22, o Oswald e a Tarsila se apaixonam perdidamente. E aí atrapalha todo o grupo, porque os dois, a Tarsila era separada do primeiro marido, isso era um escândalo na época. Como eles não podiam assumir publicamente o seu caso, eles vão para Paris, porque em Paris eles podiam. Mas não vai só o Oswald e a Tarsila, vai também a Anita, que vai com a bolsa do pensionato artístico, o Di também vai para Paris, Brecheret e o Cícero Dias. Só fica aqui o pobre do Mário. E aí que ele começa realmente a escrever para todo mundo. Né? Pode seguir. Tá? Aqui é uma carta. Denise, o Mário nunca foi para a Europa. Nunca, nunca. E para isso era a grande dor dele, era o grande sofrimento e a grande diferença com os outros, que traziam, viviam, e ele não podia, ou não foi possível, mas teria sido possível. Eu acho que ele não quis ir para a Europa. Exatamente. Ele evitou a contaminação. Né? Ele, depois de um certo ponto, no começo ele até queria, mas aí depois, a um certo momento, ele pega e fala: não, eu não vou para a Europa, eu sou brasileira e aqui vou ficar.
Ó, vou mostrar rapidinho para vocês, passo outro, para vocês verem as cartas que ele recebia, gente. Essa aqui à esquerda é do Brecheret e essa da direita é do Cícero Dias. São maravilhosas. Pode seguir o outro. Tá? Aqui, essa do lado esquerdo é da Anitta, mas com todo mundo escrevendo na carta para ele. E esse outro é do Brecheret, mostrando para ele o último trabalho que ele estava fazendo. Pode seguir o outro. Tá? Agora, esse aqui, Pascoal, ó, você consegue ler aqui no slide? Ou não consegue? Está me ouvindo bem? Estou. Lê você para a gente. Querida amiga Tarsila, você não imagina o bem que me faz. Sua passagem foi tão leve no meio de nós, não há dúvida, minha amiga. Mas pense um pouco no destino dos sulcos das barcas no imenso mar. Segue uma barca sem rumo. Em torno tudo é mar e oceano. E a barca faz um leve sulco nas águas movediças. O sulco desapareceu, não se vê mais, acabou. Acabaria? Não. Para destruírem os sulcos, as ondas empolaram-se e encharcaram-no. Mas se não existisse o sulco, elas não teriam feito aquele esforço, não teriam tomado aquela forma. E as novas ondas que vêm depois também são modificadas no seu aspecto por encontrarem as ondas que encheram o sulco numa forma determinada. E as outras ondas depois. E depois ainda as outras. E todo o mar-oceano. De forma, Tarsila, que se poderá dizer, sem erro, que em um pequeno sulco modificou o aspecto exterior do mar. Você foi como um sulco. Será vaidade comparar minha alma de poeta a um mar? De Mário para Tarsila, em 19 de dezembro de... Não é maravilhosa? Não é uma carta de um homem apaixonado, gente? Não é? Pode seguir a outra, gente. Tá. Aqui em 24, eles se encontram de novo na famosa viagem a Minas. E, gente, isso é um desenho do Mário de Andrade. Ele desenhava muito bem também. Tá? As pessoas não sabem dessa qualidade dele. Pode seguir o outro. Aqui, ó, vou falar para você de novo, Pascoal. Você que é o Mário aí, ó. Lê a carta dele para o Drummond. Outra paixão, esse também é cheio de cartas apaixonantes. Você fala que tem cartas apaixonantes para Tarsila, para o Drummond tem cartas. São Paulo, 10 de novembro de 1924. Meu caro Carlos Drummond. Nesse momento, o Drummond é um menino lindo, pequenininho, que andava fazendo umas loucuras lá em Minas Gerais. Em 24, eles se conheceram naquela viagem a Minas, foi que ele conheceu o jovenzinho Drummond. Um garoto, o Drummond tinha a fama de ficar subindo nos parapeitos assim, dos lugares bem altos, ficar andando, fazendo aquelas coisas, umas loucuras que ele fazia lá. Bom, Drummond, eu conto no meu Carnaval Carioca um fato a que assisti em plena Avenida Rio Branco. Uns negros dançando o samba. Mas havia uma negra moça que dançava melhor que os outros. Os jeitos eram os mesmos. Mesma habilidade, mesma sensualidade, mas ela era melhor. Só porque os outros faziam aquilo um pouco decorado, maquinizado, olhando o povo em volta deles, um automóvel que passava. Ela não. Dançava com religião. Não olhava para lado nenhum. Vivia a dança e era sublime. Esse é um caso em que tenho pensado muitas vezes. Aquela negra me ensinou o que milhões, é exagero, não me ensinaram. Ela me ensinou a felicidade. Não é demais, gente? As cartas do Mário são incríveis. Pode continuar. Um detalhe sobre esse carnaval, acontece que o Mário de Andrade mandou naquele tempo, né, falou,
pediu para o Mário Bandeira se podia hospedar na casa dele, se estava tudo bem. Tal. O Mário Bandeira falou, claro, vem aqui, se hospeda. Tal. Bom, vou chega aí, sábado de manhã estou aí, chegando, tal, tudo bem, ok, o Mário Bandeira esperando ele. O Mário Bandeira foi para o Rio de Janeiro, chegou sábado de manhã, viu essa cena. Depois que ele viu essa cena, ele só se lembra quando ele estava voltando para São Paulo. Aí mandou outra carta para o Manel, é o seguinte, eu cheguei no Rio de Janeiro, vi uma cena, me perdi, caí no carnaval, só voltei para casa, desculpa, não deu para aparecer na tua casa. É muito engraçada essa história. E o coitado ficou apavorado, sabe o que tinha acontecido com o Mário, né? Caiu no samba, né? Caiu na farra. Claro. Ai, pode passar o próximo. Aí, depois, em 27, eles fazem a viagem ao Amazonas, né? Aqui tem uma foto do Mário junto dos meninos aqui no Ver o Peso, no mercado de Belém, né? E aqui essa foto incrível dele, meio vestido de índio, né? Que é uma coisa assim muito emblemática. E nessa viagem o Mário fez uma porção de fotos, que ele tinha uma câmerazinha, uma Kodak pequenininha, e ele fez um monte de fotos. As fotos são maravilhosas, são assim uma aula de antropologia, são incríveis as fotos que o Mário fez, né, nessa viagem. E essa viagem, ele já estava escrevendo Macunaíma, mas essa viagem faz com que ele, digamos assim, compreenda tudo melhor. Então, ele escreve, pode seguir o próximo, ele publica o Macunaíma, né? Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, né? Que tem um livro que tem uma estrutura inovadora, faz um retrato debochado e irônico do povo brasileiro e que acaba se tornando um marco da nossa literatura, né? Pode seguir. 1928, né? 1928. 1928 que ele publica o Macunaíma. Portanto, 6 anos ano. Depois da semana. 6 anos depois da semana. Depois, principalmente essas viagens. Eu acho que essas viagens, o Mário já tinha essa semente da brasilidade muito forte nele, tanto que em 22, quando está todo mundo fora, ele escreve: gente, volta, vamos fazer o matavirgismo, volte todo mundo para cá, deixa de ser, vocês são uns caipiras em Paris, vem para cá. Mas... Isso foi maravilhoso, isso foi maravilhoso. Aí aqui, mas é o mesmo ano que a Tarsila faz o Abaporu, né? Pode seguir, o mesmo ano em que vai ser feito o Manifesto Antropófago e tem a revista de antropofagia, e aí tem uma briga entre o Mário e o Oswald que é muito grave e que eles nunca mais vão voltar a ser amigos como eles eram nunca mais. Porque o Oswald era aquele tipo que ele perde um amigo, mas não perde a piada, né? E foi aí, o Mário era uma pessoa muito sensível, né, Pascoal? E aí, nessa, eles brigaram e nunca mais. O Oswald falou assim que o Mário era Miss Macunaíma de São Paulo. Que o Mário, assim, que o Mário parecia-se com o Oscar Wilde de costas. E outras cositas mais que o Mário falou, pô, chega, assim já não vai dar. Tudo bem, mas é impossível manter um bom relacionamento. Mas foi uma coisa... foi meio por aí. Pode seguir o próximo, a gente já está chegando aqui. Outro trabalho da Tarsila, dessa fase maravilhosa, né? Mas aí a Tarsila exigiria uma outra palestra só sobre a Tarsila. Pode seguir, tá? Aí a gente tem... O que acontece? Acontece a quebra da Bolsa de Nova York em 29. Como toda a elite paulistana estava estruturada em cima do café, a elite que a Maria bem falou, era um grupo pequenininho, né? Dessa gente que ia para a Europa, eles iam para Paris como você vai para Campos do Jordão, entendeu? Toda hora o povo ia lá. E aí a quebra da Bolsa de Nova York acaba com tudo isso, tá? E aí a gente tem um outro momento, pode seguir o próximo. Aí a gente já tem um momento em que acontece o Salão de 31 no Rio de Janeiro,
E aí o Mário de Andrade descobre o Portinari, que já vai ser um artista de um outro momento do segundo modernismo, né? Pode seguir, tá? Aqui, ó, gente, olha as figuras, olha o tamanho do Mário de Andrade, que era altão, e do Portinari, que é uma tampinha, né? Mas o Portinari foi uma pessoa muito querida para o Mário. Quando o Mário morou no Rio de Janeiro, nos anos 40, a família dele eram o Portinari e a Maria, né? Agora, gente, eu vou mostrar rapidex uma exposição que eu fiz chamada Mário de Andrade, Cartas do Modernismo. Pode seguir, tá? Já passa o próximo, por favor, Gustavo. Gente, aí a gente fez uma encenação, olha, a gente fez com eu queria mostrar essas 20.000 cartas. Então, a gente fez uma mesa, a mesa tinha uma máquina de escrever, que você ficava ouvindo o barulhinho, tec, 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 e aí ficavam projetadas nas paredes textos do Mário, e no chão a gente mandou fazer, pode seguir, a gente mandou fazer 20.000 cartas. Eu escolhi 5 cartas do Mário de Andrade e a gente mandou fazer 20.000 cartas e elas ficavam espalhadas pelo chão. Aqui tinha um filme, né, que era um filme sobre a história do Mário de Andrade, pode seguir, tá? E aí eu contava um pouco sobre o primeiro modernismo. Aqui nessas vitrines a gente tinha algumas dessas cartas, facsímiles, né, das cartas, pode seguir. A gente falava sobre o primeiro modernismo. E aí, aqui vocês estão vendo que tem os quadros junto da parede azul e que tem uma espécie de um banquinho. O que a gente fez? A gente gravou as cartas. Eu contratei um ator e o ator gravou as cartas para as pessoas ouvirem, porque é muito diferente você ler uma carta e ouvir um ator interpretando uma carta. Então, a gente fez as cartas todas interpretadas, fez o maior sucesso. Pode seguir. Tá? Tá vendo? Aqui tem a pessoa ouvindo a carta, tá? Que ficava sempre na frente de um trabalho da carta do Mário para aquele artista. Pode seguir. Tá? E aí, gente, pode seguir, a gente resolveu fazer o seguinte, a pessoa podia levar uma dessas cartas que estava no chão, mas para ela levar uma carta, ela tinha que escrever uma carta para o Mário de Andrade. Pode seguir, tá? E aí, ó, e as pessoas escrevendo as cartas, pode seguir. E aí eu queria ler para vocês as 2 cartas, gente, que é tudo o que a Maria falou do que e o que o Pascoal também falou. Então, eu vou ler aqui, que é que está mais fácil de ler. Aí a Fabiana escreveu assim, a exposição foi em 2015. Mário, estou escrevendo essa carta sem saber ao certo o que devo lhe dizer. Não sei se lhe conto notícias da atualidade ou se lhe conto contos do amor. Tenho medo de lhe contar notícias e parecer pessimista demais. Tenho medo de compartilhar amor e parecer apaixonada demais. De qualquer forma, sou exagerada. Acredito que temos isso em comum. Não sei agir de meio termo. Tu consideras esse defeito ou emoção? Por ora, prefiro apenas lhe dizer que amo muito. E hoje em dia, isso é raridade. Os tempos são outros, meu caro. Não é linda? E aí eu escolhi uma outra, gente, que essa é maravilhosa, Pascoal. Você vai adorar, tem tudo a ver com o que você disse. São Paulo, 22 de setembro de 2015. Querido Mário, escrevo comovido essa carta. Escrevo com um sentimento de profunda gratidão. Uma carta agora que você deixou de existir parece inútil, mas é uma prova da duração do amor que você semeou entre nós brasileiros. A propósito, aquele Brasil que você amou e descobriu ainda é desconhecido da maioria dos brasileiros. Acho que nós ainda não merecemos você, Mário de Andrade.
Ainda existe entre nós o preconceito, a homofobia, a falta de gentileza e o desamor à arte. Ai de nós, mas olha, você é um alento, uma alegria, um porto seguro quando a desesperança bate. Amo você como a um pai, um amigo querido, um mestre. Esteja em paz. Não é lindo, gente? Coisa maravilhosa. Então, aí foi assim, acabou já. Pode botar o último. A gente fazia as pessoas escreverem, como a gente estava fazendo a exposição nos Correios, eles pegaram uma antiga caixa de correio, então as pessoas escreviam, colocavam a caixa de correio, a gente leu todas as cartas e aí selecionamos algumas e publicamos, e foi assim um maior sucesso. Então, era essa a minha apresentação. Emocionante. Obrigado, Tem uma coisa que me chamou a atenção nas trocas, essa coisa do Mário ficar chamando eles de volta para o Brasil era uma coisa constante, né, nas cartas. E tem uma que ele troca com a Anitta, que ela fala uma coisa tão engraçada, eu não esqueço dessa frase, ela diz assim, Oswald parece um edredom dançando. Eu achei essa imagem maravilhosa. É muito engraçado. Um edredom dançando. Mas eu quero aproveitar para perguntar para a Denise, porque há uma coisa muito importante. Mário, apesar de todas as discussões, desse desapreço da sociedade bem pensante por ele, que o criticava e tal, enfim, ele era um revolucionário. E como é que, de repente, ele é feito? E aí eu vou ao encontro do que o Pascoal falou, ele é feito secretário da Cultura em São Paulo, Mário de Andrade. Como é que funciona a oficialidade dele? Porque ele recebe uma nomeação e ele passa a funcionar como tal, é muito importante. Então, essa mesma sociedade, os poderes que o criticavam, reconheceram o valor dele e lhe deram um cargo. E ele desempenha muito bem. Só que eu não sei detalhes, acho que É porque é o seguinte, sei. É assim, ele, na verdade, ele era muito amigo do Paulo Prado, né? Então, tem uma mudança na prefeitura, então, quando tem essa mudança na prefeitura, é um pessoal todo ligado ao Paulo Prado, então é aí que ele é convidado a ser o secretário da Cultura. E ele fez um trabalho maravilhoso com os parques infantis e tal. Aí, quando saiu esse pessoal todo que ele conhecia, ele é literalmente posto para fora. E ele fica tão desgostoso que é aí que ele vai para o Rio de Janeiro. Aí ele se desgosta mais ainda com a política, porque aí, quando ele vai para o Rio de Janeiro, estava o Portinari, o Carlos Drummond de Andrade também trabalhava na Secretaria da Cultura. Era outro contrassenso, porque todos eles trabalhavam, a gente tinha um gabinete de cultura espetacular num governo ditatorial como o do Vargas, né? São as contradições brasileiras, né? Isso, eu acho muito importante colocar isso, Denise, porque, enfim, olhando esse contexto político e as críticas que ele recebia, porque claramente ele era homossexual também, por isso essa grande exacerbada sensibilidade, que era mal vista na época, mas que fez com que ele fizesse um trabalho oficial da maior importância, graças a essa sensibilidade, né? Então, São Paulo não suportou, veja bem, São Paulo não suportou a qualidade do Mário. Ele foi para o Rio assim num certo desgosto, né? E nós temos a vida inteira a Anita Malfatti, que foi muito apaixonada por ele, né? Então é uma história. E é um amor não correspondido, apesar que eles se gostavam muito. Então, essa marca que ele dá na oficialidade, mesmo se é num governos discutíveis, digamos, de liberdade, mostra como o poder reconhecia a qualidade e dava força a essa qualidade, coisa que talvez hoje não ocorre, né? É verdade, é verdade. E no primeiro momento, Maria, quando você está dizendo, há uma rejeição dos pares mesmo, quando em 22, é isso que você... Desculpa, queria entender isso. Há uma rejeição dos pares quando você realiza
um experimento estético arrojado, como foi, por exemplo, como o Mário propunha, no primeiro momento, até entre os pares, entre os artistas, teve uma reação negativa, é isso? Não, porque é muito importante ver que ele, mesmo sem ter ido para a Europa, ele percebeu a carência cultural, a miopia que o Brasil vivia, e lança o manifesto e faz um trabalho transgressor. Então, os pares ficam surpreendidos, mas, no fundo, os pares o acompanham, entende? E, digamos, o próprio de Cavalcanti começa a mexer. Como é que eles mexem nas coisas? Tem uns que começam a destruir a figura, que começam a colocar formas cúbicas e tal dentro, porque eles olhavam como refazer, mas aí vem a questão com Oswaldo do pau-brasil, da antropofagia, aí vem toda essa onda. Mas o Mário deu o start disso, ele segurou o balão, segurou o rojão e colocou todo mundo, gente, vocês podem sentir e dizer o que vocês sentem. E isso não existia. E aí é oficializado com um cargo, aí foi maravilhoso para São Paulo, para o Brasil, né? Ele fez um trabalho com as crianças, com os parques infantis, que é assim, um trabalho realmente espetacular, né? Que as pessoas conhecem pouco esse aspecto do Mário, mas foi muito importante. Ele é um revolucionário ativo, porque ele cria situações, ele cria uma grande indagação sobre o que era o Brasil na sua essência, e não um Brasil importado de fachada dos cafeicultores, né? Ele era o grande defensor, sem dúvida, quem empunhava, antes de todo mundo, a bandeira da brasilidade era o Mário. O que acontece é que, na verdade, o Oswald de Andrade, que era muito inteligente, o Oswald de Andrade ele tem uma sacação sensacional, né? Quando ele olha o trabalho da Tarsila, porque a Tarsila fez um trabalho, o trabalho não tinha nome, ela fez um trabalho para dar de presente para o Oswald, que é o Abaporu, não tinha nome nenhum, óbvio. Ela deu o trabalho para o Oswald de presente de aniversário. Aí ele encontra com o Raul Bopp e aí os dois ficam conversando sobre que nome dar para o trabalho. E eles tinham, um pouco antes, eles tinham saído todos para jantar e tinham pedido Hans. Aí quando a rã é frita inteirinha, fica parecendo uma pessoinha, né? Então, eles estavam lá comendo as rãs e se sentindo meio uns antropófagos, né? E aí eles comentam sobre essa história, que eles se achavam uns antropófagos, aquelas pessoas lentas. Aí, quando tudo ocorre paralelo, aí logo em seguida a Tarsila faz essa obra do Abaporu e dá de presente para o Oswald. E aí está lá o Oswald, e eu falo Oswald porque a Tarsila falava Oswald. Na verdade, ela não falava nem Oswald, ela falava Osvaldo. Entendeu? E, bom, aí então eles estão lá conversando sobre que nome vão dar para o quadro, até que o Raul Bopp fala: é o homem que come gente, é o Abaporu. E aí então eles dão esse nome de Abaporu. Só que nesse momento o Oswald de Andrade, aí que ele tem o grande saque dele, que ele percebe que ele pode usar a antropofagia ritual do índio brasileiro como uma metáfora para você comer uma cultura europeia, pegar as forças dela e criar um produto brasileiro. Então, essa sacada do Oswald é, de fato, genial, né, da antropofagia. É maravilhoso. Essa explicação é perfeita, porque também é a introdução de termos indígenas a partir da semana de 22, né? Porque os indígenas e os silvícolas, como eles dizem, os primeiros habitantes do Brasil e únicos habitantes do Brasil, não eram tão vistos, e ele, de repente, traz, porque estava todo mundo de saco cheio, eles, os modernistas, do índio
de José de Alencar, né? O Guarani, lá, toda essa história, ninguém aguentava esse índio europeizado. Aí chega, através dele chega essa explosão e ele ilumina essa questão, como você diz muito bem. Ele tem um insight fantástico, aí muda tudo, né? Na verdade, a Tarsila, gente, ela foi criada na fazenda de café, entendeu? Então, ela era uma menina que ficava na beira do fogão ouvindo, não estava mais no regime da escravatura, mas você estava ali numa derivação, né? Então, ela ficava junto com as criadas, ouvindo, elas contando aquelas histórias de assombração em volta, né? Da fogueira, né? Aí aparece a cuca. Exatamente. Da cuca, né? E é por isso, então, que a obra da Tarsila, na verdade, a gente tem uma obra fundamental da Tarsila, que antecede 28, que é uma obra de 1923, que se chama A Negra. Nessa obra, A Negra, que é de 23, já está contida a antropofagia. Tá? E é 5 anos antes. Tanto que, quando a Tarsila vai para... que ela ficava no indo e vir da Europa, ela faz a obra da Negra no Brasil e ela mostra para o Léger, entendeu? Que ela se torna aluna do Léger. E o Léger se encanta com a obra. Ela não fez esse trabalho ainda como aluna do Léger, mas ela mostra e ele fica encantado com o trabalho, né? Então, a Tarsila sempre prezou muito essas raízes, né, brasileiras dela, principalmente depois que ela foi para a Europa, que também a gente tem que pensar que, naquele momento, em Paris, estava tendo uma redescoberta das alteridades, né? A gente tem a criação do Museu do Homem, né? Museu de l'Homme, que mostra todas as culturas. Então, a gente tem se fala um pouco sobre o canibalismo. Você tem todo um momento na Europa meio de descoberta de outras formas de pensar, né? E aí a Tarsila pega e fala: gente, eu venho do Brasil, né? Vou aproveitar tudo que eu tenho de história, né? Mas foi a segunda ida dela, porque a primeira ida dela era acadêmica, né? Sim. Ela vai em 22. Ela descobre aqui no Brasil e ela volta em 23, e é aí em 23 que ela vai dar ela percebe, até a modernidade europeia, ela percebe depois que ela retorna, e não sabia antes, porque antes ela se movia numa oficialidade que o Brasil dava para os seus artistas exportados, mandava eles fazerem certo conhecimento, certas vivências acadêmicas. E ela, aqui com Oswaldo e com Mário, ela retorna para perceber a modernidade, que já estava vindo muito forte na Europa, né? Tanto que ela faz a Negra no Brasil e leva para o Léger. Muito legal. É importante isso, muito importante, é definitivo, né? Então, é um momento de descoberta dos termos brasileiros, como a Maria falou. Eles começam a incorporar, né, tudo esse... Mas o Mário continua aqui. Essa carta que a Fernanda falou é muito engraçada, que ele fala do matavirgismo. Você sabe essa carta de cabeça, Pascoal? Você sabe essa? Agora não sei mais, mas eu me lembro esse momento. Ele fala do matavirginismo, né? Que ele fala. Eu não me lembro da carta. Não me lembro dessas coisas. Era uma carta muito engraçada, que ele fala: vem para o Brasil, Tarsila, abandona tudo que está aí, vem para cá, venha defender o matavirgismo, né? E é hilária essa carta. Existia entre eles uma competição de ego, alguma coisa assim? Vocês sabem dessas fofocas, desses meandros assim? Bom, tem todas, como todos os artistas. Eu nunca vi uma raça para brigar tanto como artista, entendeu? Eu pergunto isso porque nesse livro aqui, da Pagu, na Autobiografia Precoce,
ela fala que o Oswald ele tinha quase que um complexo de baixa autoestima com relação aos outros escritores e que ele compensava isso, né, malfraseando ela, que ele compensava isso com essa pinta que ele tinha de sedutor e de charge, sabe, de Deboche, frasista, né? De debochar. deboche, e não sei o quê, quase como para se colocar de alguma forma superior, mas na verdade lutando internamente com uma baixa autoestima que ele tinha porque se achava menos reconhecido do que outros escritores, muito provavelmente o Mário, né? Vamos falar aqui. Então eu queria saber o que vocês sabem disso, assim, dessas fofocas mesmo, dessas brigas de ego, de enfim. Meu filho, era uma brigada geral, era assim, olha. Começando lá do grupinho do começo, né? Então a gente começou com o Mário de Andrade, que conhece o Di Cavalcanti e o Oswald de Andrade. O Oswald era exatamente isso que você falou. O Oswald era uma pessoa insegura, que se calcava nessa coisa meio de criar polêmica e tal. Um cara inteligentíssimo, né? Na verdade, quando ele conhece a Tarsila, eles vão criar uma unidade criativa muito interessante, que o Mário de Andrade saborosamente chamava de Tarsivaldi, né? Ele chamava o casal de Tarsivaldi. Tarcivaldo. Que era a dupla, né? E realmente eles fazem uma unidade criativa. Mas é isso, né? A Anitta era apaixonada pelo Mário, o Mário gostava dela como amiga, mas não era apaixonado por ela, né? Tinha uma rivalidade. Quando a Anitta e Tarsila se conhecem, a Tarsila segue muito a Anitta, né? Mas depois, como ela vai estudar com o Leger, tudo, ela vai adquirindo um trabalho próprio que o Mário admira profundamente, aí a Tarsila fica a Anitta fica super chateada e queimada, né? Elas deixam de ser amigas, né? Então tinha toda uma brigaiada lá interna, né, Maria? Ficavam todas assim, um com ciúme do outro, o outro com ciúme do um. Tinha muitas disputas, que estão todas escancaradas nas cartas do Mário, né? As cartas do Mário com a Anitta são cartas muito pessoais, né? O Mário se assume, de certa maneira, com a Anitta, para ela ficar livre dele. Ele se assume, está numa carta. E, posteriormente, o documento, eu não sei se o Pascoal tem o documento, mas é outro documento que ele disse maravilhosamente bem, que ele leu, é o testamento do Mário de Andrade, o que fazer com o corpo dele quando ele morresse aqui em São Paulo, o que fariam com as partes dele. Você lembra isso ainda, Pascoal? Com certeza. Não, eu me lembrava até um pouco do matapetismo que o Mário de Andrade fala nas cartas da Tarsila, porque a gente fez esse espetáculo criado pela Maria Adelaide de Amaral, com a poesia do Mário de Andrade. E tem exatamente esse momento do Mário, que é esse poema que está no Lira Paulistana, nesse último livro, que é de 1944, que é quando ele diz assim: quando eu morrer, quero ficar, não contem aos meus inimigos, sepultado na minha cidade. Saudade. Meus pés enterrem na Rua Aurora. No Paissandu, deixem meu sexo, na Lopes Chaves a cabeça, esqueça. Afundem no pátio do colégio o meu coração paulistano, um coração vivo e um defunto, bem juntos. Escondam no correio o ouvido direito, o esquerdo nos telégrafos. Quero saber da vida alheia, sereia. O nariz deixem nos rosais, a língua no alto do Ipiranga para cantar a liberdade, saudade. Os olhos lá no Jaraguá assistirão ao que há de ver. O joelho na universidade, saudade. As mãos atirem por aí, desvivam como viveram. As tripas atirem para o diabo, o espírito.
será de Deus. Adeus. Maravilhoso. Ai, que lindo! Maravilha! Tem uma coisa importante que eu acho que... porque essa fala... adorei vir aqui fazer esse trabalho com vocês, porque eu fico ouvindo vocês falarem, é maravilhoso como subsídio, porque o que acontece, gente? Vou falar agora entre nós aqui. O ano que vem são 100 anos da Semana de Arte Moderna. 100 anos de Arte Moderna, tá. Porra, um acontecimento de cultura que consegue viver 100 anos. Porra, a gente tem peças que a gente viu há 10 anos, não lembra mais, o movimento, mesmo o tropicalismo, né? Então, um movimento de cultura que consegue viver 100 anos, aí tem coisa. Tem um ataque, é evidente, né? Não, ele é um movimento de elite, um movimento branco, um movimento isso, um movimento aquilo, mas, na verdade, ele é só, como o Mário de Andrade mesmo fala, é só uma expressão do momento de força da sociedade, de força libertária. O modernismo, como está sendo colocado, ele espelha um momento de força libertária da sociedade, isso que ele é. Então, o ano que vem, nós vamos comemorar 100 anos como se comemora 100 anos de uma luta, de uma revolta, de um 1º de maio. É um ano de comemoração disso, muito mais forte que o da independência. Inclusive, ele foi feito nos 100 anos da independência para trazer muito mais independência do que a própria independência, que não é um movimento de independência, porque é um movimento escravocrata, machista, essa coisa toda. Enfim, nós estamos... Por isso que essas falas aqui são muito boas, muito ótimas da gente ouvir. Esses personagens vivenciaram. O Oswaldo de Andrade, por exemplo, ele viu a revolta da Chibata, ele assistiu a hora que os canhões todos foram colocados na frente. Ele assistiu, ele estava dormindo num banco, ele tinha tomado um porre e dormiu num banco. Ele assistiu a chegada do Dragão do Mar. Ele viu o Dragão do Mar chegar, viu a cidade ser sitiada pelo coisa, entendeu? Sabe, o Oswaldo de Andrade é uma criatura assim. Por isso que ele escreveu O Rei da Vela, porra. O Mário de Andrade, mesma coisa. O Mário de Andrade participou de inúmeras... Participou, por exemplo, viu o que foi a Primeira Guerra Mundial, aquela sangreira, 20 milhões de jovens, 15, 16, 17, 18 anos mortos. Depois viu a ascensão do nazismo e viu a hora que o nazismo falou: a gente chegou e vamos dominar, como a gente parecia que viu agora, né? Está tudo dominado. Ele viu tudo isso. Quer dizer, são pessoas dessa... A Anita Malfatti viveu as primeiras experiências malucas lá com um americano, lá um não. Aquela história é maravilhosa, né? Era uma residência artística, né? Uma comunidade livre, de gente pelada, de gente à vontade, de gente transando, de uma coisa muito louca. Essa que é a Anita Malfatti. Porque a gente sempre, quando vem para nós, vem um cara velho, porque a gente olha de trás para frente, né? Mas como a Denise fez muito bem de trazer, aquelas fofurinhas, aqueles delícias, aqueles apetites, aquelas criaturinhas, aquelas jovenzinhas lindas, aqueles jovenzinhos lindos que eram... Isso que é uma juventude. O Mário de Andrade fala que é o seguinte, é um processo... O modernismo é um processo de juventude, é só para quem tem juventude, porque senão não tem como. Então, eu tenho mais que agradecer a presença assim, das inteligências das artes plásticas, que está, sabe assim, aguçando o nosso apetite para isso que vai acontecer o ano que vem, quer dizer, que está acontecendo já, né? Mas que é um marco da cultura brasileira no mundo todo. O Mário de Andrade faz a conferência dele, Movimento Modernista, sabe aonde? No Itamaraty, no Ministério das Relações Exteriores. Não faz para você ver a importância da cultura nesse momento, né? E da desimportância com que a gente vê a cultura sendo atacada. Porque é claro que foi na cultura que a gente fez os juízos de justiça, mesmo os juízos de igualdade, mesmo as questões de raça, as questões de gênero. Então, aparecem primeiro na cultura, na poesia, a cultura que produziu esse humus negro importante para tudo isso, sabe? Então, e a cultura que... O primeiro ataque que a gente viu, né, na ascensão desse momento, desse início de século, foi exatamente em cima da cultura para acabar com tudo que a cultura possa trazer de volta. Então, é na cultura que está essa força. E 100 anos de modernismo são 100 anos de uma representação da cultura, porque o modernismo também é, sei lá, o primeiro samba, é também, sei lá, a Revolução de 17, também a primeira greve geral, é a fundação da... Pô,
fundação do Partido Comunista, tudo isso, né? Também tem uma linha aparentemente elitista, mas não é, não. Pelo contrário, essa capa de elitista do movimento modernista que tenta nos separar dele, colocar como uma coisa antiga, né? Na verdade, não, tenta nos separar como um tesão de vida, como a gente levantou aqui, tesão de viver. Esse tesão, entendeu? Está sendo cortado. Né? E é engraçado porque a gente sempre fala, e é verdade, que o movimento modernista, a Semana de 22, teve uma abrangência muito restrita, né? Era uma coisa muito próxima só de quem estava por aqui. Só que é muito curioso a forma como isso, porque, na verdade, a gente vai ter o modernismo se espalhando para o Brasil de 22 a 44, entendeu? E aí a gente vai vendo as diferenças locais, porque o primeiro lugar que tem o modernismo, sem ser esse movimento em São Paulo, é, na verdade, Recife. Olha que louco. Por quê? Porque o pessoal assiste aqui a Semana de 22 e leva essa novidade para o Recife, e aí os poetas de Recife, porque é importante lembrar que o movimento modernista ele não é só um movimento de artes plásticas. A própria Semana de 22 não era uma semana só de artes plásticas. Você tinha no Teatro Municipal, no saguão do Teatro Municipal, as obras de arte, mas dentro no palco do Municipal foram apresentadas músicas do Villa-Lobos, que foi trazido pelo de Cavalcante, a gente teve apresentação de poesias, a gente teve todo um grupo de acontecimentos, né, importantes. Tem os Sapos, né, que é recitado, que é super engraçado também. Então, você tem um monte de acontecimentos literários também, e musicais. Então, a Semana de 22 tinha essa ideia de ser um conjunto de coisas. E uma das pessoas que assiste a Semana de 22 é o Joaquim Hinojosa, que era um poeta do Recife. E o Hinojosa, então, volta para o Recife e conclama todo mundo para escrever e falar. Então, é um movimento que vai muito ligado à literatura, né? É importante a gente não dissociar Menotti Del Picchia, que também é um escritor super importante dentro desse grupo do primeiro modernismo. Então, não é só um movimento de artes plásticas, mas um movimento que tinha uma abrangência maior, né? Eu caí e voltei. É estranho, eu vou contar uma coisa assim um pouco. Eu conheci Pagu. Eu tenho 86 anos e, quando era mais jovem, conheci Pagu em Santos, que ela estava dirigindo o teatro em Santos. Não sei se vocês têm memória disso. Ela já estava bem idosa e tal, mas ela era casada com o Geraldo Ferraz. Uhum. E a conheci em Santos, e era uma personagem avassaladora porque ela trazia essa luz viva, como se ela fosse jovem. Eu fiquei encantada, conheci, fui acompanhar o trabalho que eles estavam fazendo lá, e Pagu resolve, casada com o Geraldo Ferraz, descobre que está doente, então ela vai para Paris para não incomodar, como ela diz, compra uma espingarda, um fuzil, e no hotel tenta se matar com esse fuzil para não incomodar o Geraldo e as pessoas em Santos. E aí Geraldo me telefona uma madrugada dizendo assim: Maria, Pagu está em Paris morrendo porque ela tentou se matar, deu um tiro com a espingarda em direção à cabeça, mas não pegou direito. Portanto, ela não morreu, temos que trazê-la ao Brasil. E esse foi o convivência que eu tive. É para você ver a loucura que esse pessoal vivia no grau. Eles eram pilhados total, né? E ela foi a última, praticamente, que sobrou do grupo.
Não tem o de Cavalcante, tudo isso, mas que estava solta e muito ligada ao teatro. Agora, tem para mim uma estranheza que tanto o grupo todo gostava da música do Erik Satie, que eles importaram o conhecimento do Erik Satie e também do Elgar, que era um autor inglês contemporâneo. Então, essa música chega ao Brasil, mas o Villa-Lobos estava olhando o Puccini, estava olhando os clássicos italianos, e eles trazem essa música da França e da Inglaterra. A Tarsila gostava muito do Elgar, e justamente o Satie também era tocado permanentemente, que já era uma música revolucionária na Europa. Mas, ao mesmo tempo, já existia a dodecafonia na Europa, já existia do Chant, e eles não tinham tido contato. Então, isso veio muito depois. Quer dizer, o que chegava, o que vinha, que era inovador, eles adotavam e distribuíam aqui. A revelia dos que estavam aqui buscavam coisas clássicas lá. Esse foi o movimento de transfusão que houve com essa turma, né? E é muito engraçado como você vê como as coisas foram se desenvolvendo, né? Porque você tem um desenvolvimento, que pouco se fala dos outros modernismos, né? Acaba que a gente fica só restrita à Semana de 22, mas é muito interessante você observar os outros modernismos. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, o que estava acontecendo? O Rio de Janeiro era uma cidade muito mais difícil, porque você tinha a Escola Nacional de Belas Artes lá, né? Então, ela meio que tomava tudo, não dava muito espaço para ninguém. Mas você tinha gente interessantíssima, como Ismael Neri, né? A capital era o Rio de Janeiro, e era totalmente acadêmica e tal, né? Mas a gente já tem alguns artistas dentro da academia que já começam a enxergar outra coisa, como o próprio Eliseu Visconti, que é um artista pouco reconhecido, na minha opinião, um artista maravilhoso, que, aliás, eu acho que ele tinha muita tristeza, o Visconti, de não ter sido reconhecido pelos modernistas como um precursor. E ele tinha razão, porque ele foi uma pessoa realmente que foi muito precursor no sentido de trazer o movimento impressionista, de se interessar pelo design. O Visconti era realmente um artista interessante. Mas a gente tem o Ismael Neri, no Rio de Janeiro, que é um artista totalmente independente, que tinha uma característica assim, o Ismael Neri ele detestava essa história de brasilidade. Para ele, isso não fazia o menor sentido. Para ele, a arte tinha que estar descolada do espaço e do tempo para que você pudesse chegar na essência. Então, você vê que toda a obra do Ismael Neri é uma obra toda muito mais interiorizada, muito mais voltada para questões internas das pessoas, né? Uma coisa que só viria ser vista muito tempo depois. Mas ele estaria ligado a um certo surrealismo do Jean não Cocteau, exatamente, na verdade, assim. Não exatamente. Na verdade, o Neri é uma coisa muito curiosa que acontece, porque o Neri morre muito jovem, né? Ele fica doente, ele fica com tuberculose, ele morre com 33 anos. E ele dizia que ele ia morrer com 33 anos, desde de sempre. Parece que ele tinha essa premonição, né? Mas ele era ele morou um tempo em Paris, ele chegou a conhecer o Chagall, tem toda uma série que ele faz, que ele chama de Chagalianas, que são uma homenagem ao Chagall, mas ele era descolado totalmente da coisa da brasilidade, ele não queria, então ele era visto também um pouco com um pé atrás pelo Mário de Andrade, que achava que o trabalho dele era bom, tanto que ele tem no Instituto dos Estudos Brasileiros tem obra do Neri, tem uma obra do Neri dedicada ao Mário de Andrade, tá? Mas como ele fica muito doente,
o Nery ele começa a fazer uma coisa que depois eu descobri que isso é uma constante em trabalhos de artistas que ficam muito doentes, como a Frida Kahlo, por exemplo. Os artistas começam a fazer uma decomposição do corpo, sabe? É como se eles fragmentassem o corpo nas suas obras, né? É muito interessante. Então, a gente tem o modernismo do Rio de Janeiro, que tinha dois personagens incríveis que o pessoal de teatro deveria estudar e que são desconhecidos, que é o Álvaro e a Eugênia Moreira. O Álvaro Moreira era um escritor, a Eugênia Moreira era a mulher dele, e eles eram um casal incrível, era toda para frentex, com cabelinho cortado, boquinha vermelha, mas era uma mulher enorme, e ele era pequenininho e ela fumava charuto, que era um escândalo na época. E eles montaram uma coisa chamada teatro de brinquedo. Então, eles faziam apresentações de peças de teatro incríveis, e eles, inclusive, fizeram essas peças de teatro tipo viajando, tipo teatro de rua. Vale a pena pesquisar o teatro de brinquedo do Álvaro e da Eugênia Moreira, porque eu tinha até um projeto que nunca decorou, que eu tinha intitulado Um Casal que Não Era de Brinquedo, porque eles tinham esse teatro de brinquedo e eram sensacionais. Isso no Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte, você também tem um grupo que em torno de um lugar chamado Bar Brasil, onde se reuniam vários artistas que queriam ser modernos, como a Zina Aita, que inclusive participou da Semana de 22. Aí você tem o modernismo, só que eles vão indo aos poucos. Aí você vai ter um modernismo na Bahia, capitaneado pelo Mário Cravo Júnior, que vai trazer para a modernidade toda a raiz africana, porque o Mário de Andrade, o Mário Cravo Júnior, é um artista que traz para a obra dele, que tinha um ateliê aberto, que todo mundo frequentava, né? Então, as pessoas também não conhecem a história do modernismo que acontece na Bahia, que é super interessante. A gente também tem o modernismo de Fortaleza, que vai dar uma figura com Aldemir Martins. Tá? Então, a gente tem um espraiamento do modernismo que vai até 44, né? Aí, em Sim, porque 1900... ainda também tem a busca de destruir a figura, continua como grande preocupação. É interessante você, como crítica, se aproximar disso, porque o nosso descompasso é um pouco nesse momento. Você vê que até uma Feigelströber demora para destruir a figura. Mas é uma o coisa... Mário de Andrade era totalmente contra o abstracionismo. Tem que ter pois isso que detonando o atrapalhou. abstracionismo. Mas Aliás, o Mário atrapalhou muito a difusão do é isso que tem que ser dito. Ao mesmo tempo, ele tinha um lado rançoso. Ele tinha um lado rançoso, essa contradição dele. Eu fico muito preocupada porque eu acredito que a Tarsila conheceu bem o Delaunay e a Sônia Delaunay, que praticavam o orfismo. Eu até acredito que ela tinha uma tela, a Torre Eiffel deles, que ela tinha adquirido. Ela tinha, a Torre Eiffel do Delaunay, maravilhosa. Essa obra hoje está nos Estados Unidos. Pois é uma obra que ela trouxe, que estava na casa dela e era bem anterior a tudo o que aconteceu depois, né? Mas agora, só por curiosidade, eu queria falar que, em 1922, o Brasil exportou um grupo de música que estava em Paris durante a Semana de Arte Moderna aqui, que se chamavam os Batutas, que fizeram muitas temporadas na Europa e eram chefiados pelo Pixinguinha. Olha que maravilha essa história! Estavam girando, adorei. Fazendo uma turnê na Europa, 1922, os batutas totalmente excluídos, mas era uma atitude modernista. Eu não sei que música eles faziam, mas com o Pixinguinha chefiando o grupo, os batutas, exatamente em 1922.
Quem era apaixonado pelo Pixinguinha era o Di Cavalcanti, porque o Di Pois é, Cavalcanti, o Di ele faz assim os trabalhos, porque o Di ele tinha uma diferença dos modernistas, porque o Di não tinha dinheiro nenhum, ele era pobre, mas ele circulava nos meios intelectuais do Rio e de São Paulo. Então, ele vai durante muito tempo circulando, tanto que é ele que trouxe o Villa-Lobos para a Semana de 22. Aí ele vai para a Europa, como todos foram em 23. Quando ele volta, que ele volta em 25, ele fala essa frase: Paris colocou uma marca na minha inteligência e, como civilizado, comecei a ver a minha terra. Então, é quando ele volta em 25 que ele vai ouvir o Pixinguinha, aí ele começa a pintar os morros cariocas. E aí o Mário de Andrade fica apaixonado pelo trabalho do Di, por ele estar realmente trabalhando com essa brasilidade, né? Mas ele morava no Rio nessa época, né? Então, você tem todo um desenvolvimento muito interessante no Rio de Janeiro, do modernismo, do qual pouco se fala, que culmina com o Salão de 31, que é quando o Mário descobre o Portinari, né? Aí a gente já está se encaminhando para uma segunda faceta do modernismo. O quanto que deixa eu falar uma coisa, a gente precisa se encaminhar para as perguntas. Então, vamos. Eu percebi... Se deixar, a gente já eu fico aqui até o final da tarde.